Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais esta nossa conversa de coaching, né? E hoje é dia de mentoria. Então, vamos lá. Hoje é dia de vocês postarem as perguntas de vocês aí, né? E a partir delas, eu vou estar respondendo. Então, coloquem, por gentileza, suas dúvidas aí, certo? Que hoje vou responder as questões de vocês, as dúvidas de vocês. E se alguém quiser fazer uma mentoria online ao vivo aqui, né? Entrar ao vivo aqui comigo para fazer a sua mentoria, também, né? É uma possibilidade que nós temos, ok? Mas enquanto vocês vão entrando aí, deixa eu fazer um convite para vocês, principalmente para quem está começando, né? Para quem está começando, para quem quer entender melhor deste nicho, né, das possibilidades, né, do nicho de liderança, do nicho empresarial, do nicho de equipes. Semana que vem, dia 9 e 10, eu vou estar fazendo 2 masterclass fechadas, certo? Onde eu vou estar aprofundando sobre o nicho de liderança e sobre o nicho de equipes, né, de trabalhos dentro das empresas. Vou estar mostrando para vocês todas as diferenças entre business, entre liderança, entre executivo, quais são as possibilidades de trabalhos que a gente tem, né, dentro das empresas, o que a gente precisa fazer para começar a atuar dentro de empresas, ok? Então, fica aqui meu convite para vocês, 9 e 10, semana que vem, segunda e terça-feira, às 20 horas, só que para participar dessas 2 aulas, né, precisa se inscrever, o link está aqui na bio. Aqui no Face, o link vai estar aqui embaixo do vídeo, né? E caso vocês não encontrem, podem me chamar inbox, que eu passo o link para vocês. Porque como vai ser uma aula fechada, né, só vai poder participar quem tiver com link, certo? Quem se inscrever. Então, vamos lá, podem postar aí as suas dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, né? Enquanto vocês vão postando aí, né, as suas dúvidas para que eu possa, enfim, trabalhar, né, com vocês, eu queria conversar um pouquinho, né, sobre a questão da esteira de serviços, né? Quando nós estamos falando de empresas, né? Como eu sempre digo para vocês, empresas, ele é um dos nichos, primeiro, um dos nichos que mais está crescendo, né? E por que está crescendo? Porque as empresas sabem que, eu sempre digo, as empresas, elas passam por 3 ciclos, elas têm 3 momentos, né? O primeiro momento é quando elas estão ainda muito focadas em ter clientes, em se estruturar. Logo na sequência vem o grande investimento, né, em processos, equipamentos, para que elas possam aumentar a sua produtividade, né? Enfim, elas investem num segundo momento muito em tecnologia, em equipamentos, nos procedimentos, nessa organização interna. Só que chega um momento que as empresas se dão conta de que não tem mais tecnologia, né, que possa fazer com que elas aumentem a sua produtividade. E esta é a hora que, obrigatoriamente, todas as empresas se voltam para as pessoas, porque elas se dão conta de que não tem outro jeito. Agora, ou elas investem e desenvolvem as pessoas, ou elas não vão aumentar os seus resultados, o seu faturamento, certo? Liana, as empresas só investem em pessoas quando chega nesse terceiro nível? Claro que não, né? Elas começam a investir desde o início, mas quando tem um momento da empresa que ela se dá conta que realmente agora a questão dela não é mais produto, não é mais serviço, não é mais tecnologia. E aí ela investe massivamente no desenvolvimento das pessoas. E aqui muitas empresas também se dão conta que elas têm alguns problemas em termos de equipes, né, de equipes de líderes, de equipes mesmo, né? E aqui abre vários caminhos, vários trabalhos que nós podemos ajudar as empresas no seu desenvolvimento, né? Como eu estava dizendo, então, o nicho empresarial, né, e aí falando mais especificamente, né, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de líderes e equipes. Por quê? E por que eu estou focando nisso? Porque quando do
nicho empresarial. Um deles é o próprio business, né? Só que tem algumas diferenças. Quando você se propõe a trabalhar com business, você precisa entender do negócio, né? E do negócio daquela empresa, certo? Então, isso exige uma expertise em termos de negócio. Quando você deseja trabalhar com desenvolvimento humano, não, você não precisa entender do negócio da empresa. Você precisa entender de desenvolvimento. E dentro deste nicho, dentro das empresas, nós temos duas grandes frentes de trabalho, que é o desenvolvimento de líderes e é o desenvolvimento de equipes, né? Os dois extremamente importantes, né? E que nós podemos atuar desde que a gente tenha as metodologias certas, né? Desde que a gente saiba fazer esse tipo de trabalho, né? As empresas, elas aumentam e muito o seu faturamento quando elas têm equipes, né? Tanto de líderes quanto equipe de colaboradores de alta performance. Só que equipes de alta performance, elas têm vários pilares que fazem com que as equipes sejam de alta performance, né? O primeiro deles é, claro, né, ter as pessoas certas nos lugares certos. Mas o segundo é toda a questão de desenvolvimento mesmo, né? Equipes, alta performance, ela não acontece do nada, né? É um processo de desenvolvimento, de construção que se faz, né? E é exatamente nisso que nós entramos. Muitos coaches me dizem assim, Taliana, mas eu não sei como começar, né? Por onde que eu começo, por onde eu vou. E nós temos vários caminhos para começar, né? Mas eu costumo dizer que nós temos dois, que são os principais pontos de posicionamento, né? E de início da sua jornada, que são: você precisa ter na sua esteira de serviços palestras e workshops, certo? Quais são as diferenças das palestras para os workshops, né? As palestras, elas é você passando um conhecimento, workshops vivenciais não, né? É você construindo junto com o grupo. A grande vantagem dos workshops é que você já se posiciona no mercado de uma forma completamente diferente, né? Desde que você saiba, claro, trabalhar com a metodologia vivencial, né? Um workshop, ele tem muitas vantagens, né? Muitas vantagens. Ele te posiciona como um expert. Quando você tem pouca experiência, né? E aqui tem uma questão interessante, né? Muitas vezes, quando eu digo para os nossos alunos, eu digo, vocês precisam começar pelo workshop, o posicionamento de vocês. O primeiro produto que vocês vão vender para as empresas é o workshops, né? E quando eu digo que os workshops são de 4 horas, né, muitos ficam apavorados. 4 horas, eu garanto para vocês que é muito mais fácil conduzir um workshop vivencial de 4 horas do que fazer uma palestra de 1h30 que seja, né? Por quê? Porque dentro da metodologia vivencial, né, você é o grande facilitador do aprendizado do grupo. E isso te posiciona no mercado de uma forma completamente diferente, né? Os alunos muitas vezes me perguntam assim, Liana, o que é melhor, é palestra ou workshop? E eu sempre digo, depende de duas questões. Primeiro, se você está fazendo uma estratégia, se você está numa estratégia aonde você está chamando empresários para conhecerem seu trabalho, faça uma palestra, certo? Porque empresários não têm muita paciência para workshops, né? Para trabalhos mais longos, não workshop, qualquer trabalho mais longo. Não, você quer trabalhar com médias e grandes empresas e aí você vai estar entrando em contato, vai estar fazendo a sua estratégia através dos líderes. Faça workshops sem sombra de dúvidas, né? Muitos profissionais e muitas empresas, né, também já estão cansados de palestras. Por quê? Porque eles sabem que as palestras, elas mobilizam, né? Elas mobilizam em termos de conhecimento, em termos de algo novo, né? Que é importante ser implementado, mas ela não conscientiza na profundidade que um trabalho vivencial faz, né? Uma outra grande vantagem de workshops é que você se posiciona rapidamente, né, como um especialista, como um expert para aquele grupo.
Porque é para este grupo que você tem que ser expert, ok? Então, né, uma das grandes estratégias de posicionamento, de entrada de mercado você precisa ter, primeiro, definido o seu nicho, né? Eu tenho falado isso muito com vocês essa semana. Quanto mais sem nicho você né? Quanto mais generalista você mais lentamente você vai se posicionar no mercado. Por quê? Por uma razão simples. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém, certo? Então, definir o seu nicho é o primeiro passo, certo? Definido o seu nicho, você precisa definir a sua esteira de serviços. Quais são os serviços que você vai oferecer? Quais são os serviços que você vai ajudar aquele público que você escolheu, aquele nicho, né? Naquele nicho, quais são os serviços? E aqui é a grande vantagem das empresas, né? E quando nós trabalhamos com desenvolvimento humano dentro das empresas, desenvolvimento de líderes e equipes, você tem aí no mínimo 12 serviços que você pode ter na sua esteira, né? Que você pode ter para entrar, começar, né? Muitos coaches me dizem assim, Liana, mas eu não tenho ainda esses 12 serviços, né? Desculpa, muitos me dizem, Liana, mas eu ainda não tenho esses 12 serviços. E eu sempre digo o seguinte, ok, e não tem problema, e no começo a gente não tem os 12 serviços mesmo, né? Mas o que você precisa ter? Você precisa ter serviços de entrada, porque senão você não entra, você não se posiciona. E serviços de entrada geralmente não são coaching individual, não é coaching individual, certo? Eu estava vendo uma pesquisa nessa semana que estava falando que 42%, né, das famílias brasileiras estão endividadas. Isso fala por que esse dado é um dado importante para nós. Isso quer dizer que 42%, né, das pessoas não têm condições de investir em processos individuais, né? Ou até em processos de desenvolvimento. E por que então que a empresa é tão atrativa, é tão vantajosa? Exatamente porque quem investe é a empresa, não é a pessoa física. Eu tenho certeza que muitos de vocês, né, que estão ainda no life, né, coaching, ou nos processos individuais, muitas vezes escutaram das pessoas assim: nossa, é muito legal isso que você faz. Nossa, eu preciso muito disso, mas eu não consigo pagar agora. E por quê? Porque realmente, né, os processos de desenvolvimento, quando são focados na pessoa física, quem faz o investimento financeiro é a pessoa física. Quando você está atuando com empresas, que você tem o seu nicho nas empresas, não. O investimento quem faz é a empresa. E a maioria das empresas tem recurso destinado para isso, né? Este é um dos grandes motivos por que empresas, né, são as que mais investem e é um dos nichos mais lucrativos, né? Porque não depende do orçamento particular, pessoal de cada um, né? Além, é claro, juntando aí uma outra questão importante, né? É que muitas pessoas não têm ainda a visão do desenvolvimento, né? Do seu investimento. Não tem recursos, não tem uma verba destinada para o seu desenvolvimento, né? Essa é outra grande diferença entre trabalhar com pessoas físicas e trabalhar com pessoa jurídica. Um dos grandes focos dentro das empresas são os líderes, né? E mesmo os líderes, vamos lá, se a gente for pensar numa empresa, os líderes, quando a gente olha para a população em geral, né, os líderes tendem a ser pessoas profissionais com um salário mais elevado, né? Mas os líderes pessoa física investem também muito menos do que a empresa faz o investimento nos seus
né, nos seus líderes. E por isso que, quando a gente está no mundo corporativo, o investimento é da empresa, é a empresa que faz. E por isso a gente vende muito mais facilmente. Só que, claro, você precisa ter na sua esteira de serviços estratégias e serviços para entrar nas empresas, né? Porque as empresas, elas têm sempre, né? Eu digo que elas têm 3 grandes objeções, né? Primeiro, elas tendem a contratar quem é referência no mercado, quem elas conhecem ou quem é indicado. E quem está começando geralmente não é referência no mercado, né? Não é conhecido e ainda não tem nem como ser indicado. E por isso você precisa ter estratégias de posicionamento e já de vendas, porque quando a gente fala de posicionamento, é para já vender logo na sequência, né? Que quebrem, né, essas 3 objeções, que você se torne referência para aquele público, e por isso workshops, né? Que você se torne conhecido pela empresa, porque os líderes passaram a te conhecer e são eles que vão te indicar. Então, muitos coaches, né, me dizem assim, Liana, eu não consigo alavancar minha carreira, né? E quando eu vou ver a questão das estratégias, né, na verdade não tem estratégia nenhuma. Eles só têm uma metodologia, que é o coaching. E ainda, acham que coaching é o serviço. Coaching é metodologia, certo? As pessoas não compram metodologia. As pessoas compram transformação. E esse é um dos motivos porque quase 95% dos coaches, né, acabam tendo que desistir da carreira de coach. Mas é exatamente para aprofundar em tudo isso com vocês, né? E poder realmente, né, aprofundar no nicho de empresas, mostrar as diferenças, mostrar os caminhos, te mostrar a esteira, mostrar todas as possibilidades que você tem, por onde você pode começar, qual é o passo a passo, né? Te ensinar, literalmente ensinar, né? O que você tem que fazer, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, qual é o terceiro passo, quais são as estratégias, né? Que eu vou estar fazendo essas 2 masterclass semana que vem, dia 9 e dia 10, mas elas vão ser fechadas para o público, né, para coaches que se inscreverem, por quê? Não vai ser nem pelo Insta, nem pelo Face, né, vão ser aulas fechadas, aonde, além de eu compartilhar muito conteúdo com vocês, aonde eu vou mostrar para vocês quais são as principais tendências para o ano que vem, né? Quando a gente está falando de coach. E a gente sabe que este ano foi difícil para o coach. E aí, ou você se posiciona realmente de uma forma diferenciada, ou você corre grandes riscos de não alavancar realmente sua carreira, certo? E também vou trabalhar com vocês toda essa parte do posicionamento, do passo a passo. O que você tem que fazer para de verdade entrar nas empresas e vender, né? E fazer pelo menos o seu primeiro trabalho. Porque depois que você faz o primeiro trabalho, se você fez um bom trabalho e sabe fazer reuniões de feedback, sabe fazer reuniões de acompanhamento, você vende a continuidade sem sombra de dúvida. E esse é um outro grande benefício das empresas, né? Nas empresas, como eu disse, nós temos aí no mínimo 12, 15 serviços, né, para vender para a mesma empresa. Então, em empresas, você entra e você fica um bom tempo, né? Então, são projetos que você vende uma vez e você tem uma renda recorrente aí por 6 meses, 8 meses, 1 ano. Então, se você quer aprender tudo isso, entender melhor tudo isso, né, vem para as aulas ao vivo, que vai ser segunda e terça-feira, onde você também vai poder me perguntar, tirar suas dúvidas, sempre no final da aula, certo? Só que para isso você precisa se inscrever. Aqui no Insta, tá lá na bio, e no Face, daqui um pouco, vai estar aqui embaixo do vídeo, ok? Não tivemos nenhuma pergunta aqui hoje, né? Então eu vou encerrando por aqui, porque a partir de segunda, na segunda e na terça, nas aulas ao vivo, nós realmente vamos poder aprofundar muito esses assuntos, ok? Então, te aguardo, vai lá, se inscreve, que eu estou te esperando do lado de cá.
Um grande abraço, um ótimo final de semana e nos encontramos segunda-feira, às 20 horas, na aula ao vivo. Mas isso só para quem se inscrever, ok? Um grande abraço, tchau!